Amados, Neemias capítulo de número 13. Neemias capítulo de número 13. Verso de número 1. Para trazer refrigério. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, o livro de... Eu falei o texto? Neemias capítulo de número 13, verso de número 1. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo. O que foi lido? Diga comigo assim: a Bíblia. A Bíblia. Há mais de 3.000 anos atrás, Maiara, a Bíblia já era lida. E nele se achou escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus. Quem é amonita? Inimigo. Quem é moabita? O inimigo. E no livro estava escrito que eles jamais poderiam entrar onde? Vocês falaram em línguas. Aonde? Na congregação de Deus. Meu intuito aqui não é fazer teatro, é sair, é trazer uma palavra que você venha entender e aplicar lá fora. Verso de número 2: porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em glória a Deus. Então existe um inimigo que tenta trazer o quê? Mas existe um Deus que é muito maior, que transforma a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Quando os israelitas ouviram a lei, quando os israelitas ouviram a palavra, quando a igreja ouviu a palavra, afastou do meio dele todos os estrangeiros. Ouvir e não ter um movimento não adianta nada. Eles ouviram e arrancaram fora. Eles ouviram e se movimentaram. Não vai ter bênção se você continuar com cara de paisagem, bracinho cruzado, nesse comodismo todo. Vamos ver de novo o verso de número 3. Estou sem pressa. Quando os israelitas ouviram a lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Antes disto, o sacerdote Eliasabe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias. A versão aqui, irmãos, está parente de Tobias, mas algumas versões está escrito que havia se aparentado com Tobias. É isso que está por aí? Havia se aparentado, ou seja, fez uma aliança com Tobias. Não é porque é do mesmo sangue. Havia cedido para este uma grande sala anteriormente. Era ali que depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos de cereais, do vinho, do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e... eram destinados aos levitas e quem mais? Não. Eram destinados aos levitas. Ah, legal. Olha isso aqui, pelo amor de Deus. Cantores e quem? Não, levitas e quem? Para de falar que levita que quem canta. Isso é assassinar a Bíblia. Levita é uma coisa, cantor é outra. Bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém. Quem não estava em Jerusalém? Neemias. Quando a bagunça acontece é porque o líder não está. Porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, eu pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém.
Verso 7. Então soube do mal que Eliasebe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala no pátio da casa de Deus. Tobias era quem, irmãos? O inimigo, sim ou não? Que quando Neemias estava fora, agora estava morando dentro de onde? Da casa de Deus. Isso me deixou tão irado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da casa, da sala. Esse verso de número 8 é de onde saiu o tema da mensagem de hoje. Seja intolerante. Vamos ler o verso 8 de novo. E isso me deixou tão que eu atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem a sala e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, com as ofertas, cereais e incenso. Fechai os vossos olhos por 30 segundos e orai. Chega agora perto do trono de Deus, esquece tudo. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Pedimos ao Senhor bendito Deus que com teu Espírito fale ao coração, fale ao nosso espírito. Não te cales. Talvez nós queremos ouvir coisas que não tem relevância para o Senhor. Por isso nós te pedimos pelo teu santo nome, fala o que o Senhor deseja falar ao nosso espírito. Porque nós não entramos aqui atrás de um evento, nós entramos aqui para carregar uma palavra e fazer como os israelitas fizeram naquele tempo de Neemias, se movimentar na nossa segunda, na nossa terça, expulsando, tirando dentro dos pequeninos lugares que o inimigo está tentando infiltrar na nossa alma. Ele com TV de LCD, móveis, celular, tablet, computador, cama, jogando ele para fora das nossas vidas. É isso que nós queremos nesta noite, Pai. Fala conosco em nome do teu Filho amado Jesus. Amados, eu estou com expectativa que hoje vai ter cura, batismo com o Espírito Santo, que vai ter avivamento na nossa alma. Eu estou com essa expectativa dentro de mim. Eu não sei você, mas eu estou com essa graça aqui dentro. Por isso eu te peço, 45 minutos, 50 minutos, fica ligado. Todos nós conhecemos a história de Neemias, sim ou não? Todo mundo já ouviu falar do Neemias, o copeiro que era escravo, mas que não pensava como escravo. O copeiro que era escravo, mas que aproveitou muito bem, de uma forma inteligente, a oportunidade que Deus havia dado a ele de se tornar um governador. Tem gente que está perdendo oportunidades, porque não entendeu que Deus está favorecendo algumas novas portas, algumas novas oportunidades, mas está com os olhos fechados, porque ainda tem mente de escravo. Neemias era um copeiro, mas Neemias não pensava como um copeiro. Neemias era um escravo, sim, mas Neemias não tinha a mente de um escravo. Neemias era um copeiro que tinha uma mentalidade de governador, e o céu enxergou isso. Irmãos, boa coisa é quando o céu enxerga aquilo que você deseja ser, aquilo que você almeja ser. Porque se Deus enxergar em você que você não é o que você está vivendo, mas aquilo que você vai ser, Ele vai gerar uma oportunidade para você viver. Eu não sei se eu estou complicando, mas pega isso no teu coração. Neemias era um copeiro que não tinha mentalidade de copeiro. Neemias era um escravo que tinha uma mentalidade de governador. O que importa para Deus, Brian, é o que você almeja, não é aquilo que você está vivendo. Quer que eu falo de novo? O que interessa, Gerson, para Deus é aquilo que você almeja ser, e não aquilo que você está vivendo hoje. É o que você deseja ser amanhã, no futuro próximo. Eu vou falar já profetizando na minha vida. Um confeiteiro, um porteiro, um administrador, um balconista, um profissional de qualquer área que pensa
como um governador, que pensa como um grande servo de Deus, que pensa como alguém grande, não vai passar a vida inteira dentro de uma cozinha, atrás de um balcão, e nem muito menos em um lugar pequeno. Deus vai levá-lo num lugar grande, porque dentro dele ele almeja alguém grande. Eu já coloquei o confeiteiro no meio, porque se eu não penso como um confeiteiro, eu penso como um grande homem de Deus, que vai viver grandes coisas de Deus. Ele não passa muito tempo dentro daquele ambiente que ele está vivendo temporariamente. Um copeiro que pensa como um governador não passa muito tempo sendo copeiro. Meu Deus. Por que eu estou dizendo isso, Abraão? Porque a Bíblia que eu leio e depois eu paro para pensar no que eu li, diz em Provérbios 23 que como eu imagino, assim eu sou. Ninguém entendeu nada. Eu vou falar de novo porque a minha intenção é que você entenda. Provérbios 23 diz: porque como imagina a sua alma, assim será. Assim você é. Como é que você está se imaginando? Não, como é que você está se imaginando? Como é que você está olhando para você mesmo? Como um fracassado, como um falido, como alguém que não tem relevância, importância, é um peso. Uma pessoa que é sadia, mas que tem uma cabeça doente, vai viver a vida inteira doente. Alguém que é empresário, grande, forte, cheio de recursos, mas que tem uma mentalidade de pobre, de doente, de miserável, um dia vai se deparar com a falência. O que importa é o que você pensa, não é o que você é hoje. Oh, meu Deus. É por isso que quando nós vamos para Jesus, eu digo que nós vamos para Jesus porque a maioria de nós nos convertemos a Jesus, aprendemos a amar Jesus e a ser o que Jesus pediu para nós sermos. Então quando nós vamos a Jesus, Williams, o que Jesus pede de nós? Que nós venhamos trocar de tênis? Que nós venhamos colocar uma roupa de gravata, terno, para poder fazer as coisas para Ele? Essa é a primeira coisa que Jesus pede para nós? O que Jesus pede para nós, a primeira coisa que nós vamos a Ele é simplesmente uma metanoia. Sofra uma transformação na tua maneira de pensar. Você não pode pensar mais como a terra, você tem que pensar agora como o céu. Você precisa ter uma mudança. Nós somos convidados a sofrer uma transformação, e não é nos músculos, é na maneira de pensar. É a primeira coisa que Jesus vai pedir para você, que vai pedir para nós. É por isso que Paulo em Colossenses capítulo 3, verso de número 2, ele diz isso bem claro: pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O verso de número 3 ele diz: porque vocês morreram. É uma outra vida, é uma outra vibe, é um outro momento, é um outro tempo. E ele diz: e a vida que vocês vivem agora com Cristo em Deus. O que Paulo está dizendo? Que a nossa forma de viver, de pensar, de agir com os padrões da terra acabou. Acabou esse mimimi, essa coisinha frágil, essa bonequinha de cera. Não, acabou esse negócio. O que ele está falando? Então, nós precisamos mudar a partir do momento em que nós conhecemos Jesus, o nosso valente, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que não rejeitou a cruz, que não desistiu no momento de dor. Agora vocês vão ter que pensar que nem eles, vão ter que ser fortes, vão ter que ser corajosos. Pense como do alto, Tatiane. Pense como as coisas do alto, como as coisas celestes. Aí vem Paulo, em Efésios capítulo de número 4, verso de número 23. Paulo diz assim: se deixe renovar pelo Espírito do entendimento de vocês. Deixe-se renovar pelo Espírito do entendimento de vocês. Talvez
haja uma dificuldade de entender este verso, mas o que Paulo está dizendo é que na renovação do nosso espírito, que na renovação do espírito dos nossos pensamentos, da nossa mente, nós nos tornamos uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor, uma pessoa com postura, uma pessoa que sabe para onde está indo e o que quer. Estão entendendo? Eu não sou o que eu vivo, tia Rita. Eu não sou o que eu vivo. Eu sou o que eu penso. Eu sou o que eu penso. Tem alguém comigo aqui? Você é o que você pensa? Ou você é o que você vive? Não, é para pensar, você é o que você pensa ou você é o que você vive? Tem uma grande diferença nisso. Diga comigo assim, bem alto: eu sou o que eu penso. É por isso que vira e mexe eu fico falando aqui que coisa boa é o quê? Ter um pensamento bom. Quem já ouviu isso? Coisa boa é ter o quê? Ter uma cabeça no lugar, um pensamento bom. Só que só existe uma forma de eu ter a cabeça no lugar, um pensamento bom, se eu tiver a mente de Cristo. Se eu não tiver a mente de Cristo, o meu pensamento vai voar, vai para os lugares piores. Então Neemias, irmãos, que tinha uma mentalidade de Cristo, uma mentalidade de Deus, uma mentalidade de governador, ao receber uma péssima notícia, qual foi a notícia? Que a cidade estava destruída. Veja que você vai ser medido, André, pelo teu comportamento diante das más notícias. Já perdi muito sono com má notícia. Hoje eu durmo e até perco a hora se eu não colocar o relógio para despertar. O copeiro que agora tem uma mentalidade de governador, ele recebe uma notícia que a cidade que ele tanto amava, onde estavam os teus parentes, a tua família está destruída, está devastada, está quebrada, está queimada, está arruinada, não tem muro, não tem portão. Aí Miguel, este copeiro que tinha uma mentalidade de governador, eu vou ficar repetindo isso porque eu quero que você entenda isso e coloque dentro de você que você é alguém que está vivendo uma posição hoje, mas que você tem uma mente para governar, uma mente para reinar, você tem algo grande para tomar conta de Deus. Esse camarada, William, que era um copeiro, mas que tinha um pensamento grande, o que ele faz? Ele resolve, num ato de fé, tomar um posicionamento. Num ato de fé, ele resolve aplicar sabedoria sobre o problema que estava diante dele. Então o texto vai dizer que em um tempo recorde de 52 dias, Neemias consegue murar e proteger toda a cidade de Jerusalém. Tempo recorde. Era por onde, Rogério, o inimigo estava tendo acesso. Então Neemias, o copeiro, mas que tinha a mentalidade de um governador, ele coloca a mão na massa, ele consegue arrumar pessoas que estivessem do lado dele, com um projeto de engenharia que eu não sei de onde veio, mas provavelmente que venha do céu, porque em 52 dias você conseguir fazer uma obra daquele tamanho, é somente o Espírito Santo de Deus. Ele consegue trazer uma proteção, ele mura toda a cidade de Jerusalém. Então, em 52 dias de oração, trabalho, fé, a cidade de Jerusalém está pronta, sim ou não? Não. A cidade não está pronta. Mas, Rogério, foi o que nós dizemos aqui no começo, mas já está bem? Eu vou embora, eu estou... Em 52 dias de trabalho, oração, engenharia, fé,
O Neemias olha para a cidade e vê que a cidade não está pronta, mas o que dá ânimo a Neemias a continuar a engenharia, o processo de fé, de oração, é que ele ouviu e viu muitas pessoas dizendo: não está pronta, chefe, não está pronta, mestre, mas vamos continuar, porque está bem melhor. O nosso problema é que a gente para quando a gente olha e diz: não está como eu quero. Mas a ignorância, a soberba, é orgulho, não olhar para o céu, não apontar o dedo na cara do diabo e dizer: não está pronta, mas está bem melhor. E talvez este é o cenário de muita gente aqui hoje. É a realidade de muitas pessoas que entrou neste lugar. Talvez o que você está buscando não está pronto. Mas se você olhar um cadinho para trás, você vai ver que está bem melhor. Você vai ver que a tua saúde mental e emocional não está como outros dias estava, que você não conseguia nem sair da cama, que você não conseguia nem abrir os olhos, que você não conseguia nem lavar a louça, mas hoje você já consegue. Não está como você deseja, mas está bem melhor. Talvez você vai olhar para o ambiente da tua família e vai dizer: não está ainda como eu quero. Oh, que droga, oh, que porcaria. Para de besteira, para de bobagem. O negócio é olhar para o céu, olhar um pouquinho para trás e falar: não está como eu gostaria que estivesse, mas graças a Deus está todo mundo aqui, está bem melhor. Está bem melhor. Está bem melhor, está bem melhor. Será que você pode levantar as tuas mãos? Tem crente aqui espiritual nesta noite? Tem crente aqui vivo nesta noite? Será que você pode declarar para o céu e dizer: Senhor, não está pronto, não está do jeito que eu quero, mas está bem melhor, Jesus? Será que você pode fazer isso e me ajudar nesta noite? Aí, pastor Aérea, no capítulo 13 que nós lemos, o Neemias, ele abandona, evangelista Rogério, a construção civil, que era os muros, porque os muros e as portas já estavam no lugar. O inimigo que estava fora já não podia mais entrar. Então ele abandona um pouco a construção civil. Vocês estão entendendo? Ele abandona a construção civil. E para onde ele vai agora? Foi até a pauta do nosso café da manhã em casa hoje. Ele para a construção civil, que era a cidade, e agora ele vai para dentro do templo. Ele sai da argamassa da obra e agora ele vai para a religião. Ele vai para uma reforma dentro do templo que não estava muito boa, que precisava ter alguns ajustes. Porque se não tiver ajuste na tua fé, se não tiver alguns ajustes na tua crença, na tua vida com Deus, não há família que se sustente, não há cidade que se sustente, não há igreja que se sustente, não há nada que possa permanecer de pé. Tem coisas que você tem que ajustar. Tem coisas que você precisa parar e falar: eu preciso fazer uma reforma em tem alguns detalhes aqui que eu preciso mover, que eu preciso mexer. É por isso que o Salmo 127 vai dizer o quê? Se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver na casa, em vão é trabalhar. Tem gente trabalhando demais e o Senhor não está no negócio. O Senhor não trouxe Deus para casa, não trouxe Deus para a cidade, é em vão. Deus precisa estar no negócio, e para Deus estar no negócio, algumas reformas nós temos que fazer. Talvez você esteja como Neemias, focado no muro, focado na porta, focada no portão, e Deus está falando: deixa a construção civil um pouco de lado e vai para a parte espiritual. Eu vou falar de novo. Deixa o que é argamassa, o que é tijolo, o que é visível um pouco, e vai para aquilo que é espiritual. É o que Deus está dizendo nesta noite. Deixa um pouco visível e vai para o invisível. Aí o verso de número 1 que nós lemos do capítulo 13, a reforma ela começa com um material. Pergunta qual? Já está aqui na tela, com a palavra. A reforma começou aqui, ó. Naquele dia, o livro foi lido.
Ele deixou o tijolo, ele deixou a argamassa, ele deixou a areia, ele deixou o cal, e agora ele pegou o livro. Agora ele pegou a Bíblia. E o texto que estava escrito na primeira aliança, que é o Antigo Testamento, não é Velho Testamento, é o Antigo Testamento, é a primeira aliança, estava escrito naquele dia. O livro de Moisés foi lido para o povo. E que livro que é esse? Deuteronômio capítulo 23. Deuteronômio capítulo 23, verso de número 3, que é a nossa Bíblia. Estava escrito lá o que o povo precisava ouvir, aplicar, para que a reforma espiritual pudesse acontecer na vida dele. Você não vai sofrer uma reforma espiritual na tua vida se você não levar os teus olhos para este negócio. Se você não der ouvidos para este negócio, você não vai sofrer. Não adianta vir para a igreja, não adianta fazer campanha, não adianta trazer dízimo, trazer oferta. Você precisa olhar para a Bíblia. Você precisa ter relacionamento com a palavra. O teu coração precisa estar nas Escrituras. Irmãos, passou da hora, passou do tempo em que a igreja brasileira precisa voltar para as Escrituras, precisa voltar para a palavra. Eu estou pedindo muito, e eu vou continuar pedindo então, já que você disse que eu não estou te pedindo muito. Pega um pedacinho do teu tempo. Eu não quero todo o teu tempo. Deus não quer todo o teu tempo. É só um pedacinho. É só uma parte do teu dia. Guarda isso. Pega esta palavra como pastor eu estou te dizendo nesta noite. Pega um pedacinho só do teu tempo para ler a Bíblia. Mas não é ler sem sentido. Não é ler com 5 minutos voltando para você dormir. Pega a melhor parte do teu dia para que você possa ler algo a respeito deste livro, e durante o teu dia você ficar ruminando, meditando, porque você vai ver que Deus vai se manifestar na tua vida. Eu não estou pedindo o teu dia inteiro, é só o primeiro pedaço, é só o primeiro tempo em que você está bem. Invista nas Escrituras sagrada, irmãos. Este livro é de um grande ensinamento para nós. Pastor, eu não tenho tempo. Agora olha bem aqui para mim. Eu não sei se você está com brincadeira comigo ou com Deus, mas eu não sei se você vai diminuir o tempo que você olha para esse bendito TikTok, que você vai diminuir o tempo que você olha para esse bendito Instagram, Facebook, se você vai diminuir as minutagens que você... Ai, pastor, eu não assisto novela, mas crente adora uma série. Eu não sei se você vai diminuir essas minutagens. Não é para você parar, não é para você parar de ter acesso, não é para você deixar de assistir a tua série. É simplesmente você diminuir um pouco dessas minutagens e aplicar e investir na palavra de Deus. Eu não estou te pedindo muito. Deus não está te pedindo muito nesta noite. Porque amanhã tem gente que chega para mim e diz assim: pastor, minha vida está tão seca, dá vontade de pegar um copo d'água e jogar. Pastor, minha vida não dá frutos. Pastor, tudo que eu faço, pastor, não prospera. Aí se eu for falar, aí eu espero Deus falar com o sermão. Não reserva um tempo para ler a Bíblia. Pastor, por que você está falando? O que tem a ver Bíblia com a minha vida seca? Irmãos, olha o Salmo de número 1. Olha o Salmo de número 1. Porque a Bíblia diz que quem medita nas Escrituras, quem medita na lei do Senhor, é semelhante a uma árvore plantada à beira do rio. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo isso é a Bíblia. Se você medita, se você olha para as Escrituras, se você pensa nas Escrituras, a tua vida não tem como estar seca. Porque a Bíblia diz que aquele que lê e medita é semelhante a uma árvore plantada à beira do rio. Dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham e tudo que faz dá certo. Alguém está errado. Alguém não está cumprindo o papel direito.
Então eu levo a acreditar que somos nós que não estamos gastando nenhum tipo de minutagem com as escrituras sagradas e venhamos para o culto, venhamos no quarto de oração falar: Deus, molha a minha vida, traga frutos para minha vida está seca demais. Não, irmãos, está seca porque você aprendeu a não ler a Bíblia. Não tem glória hoje, né? Pastora Eli, a vida está seca? Está murcha? Está sem fruto? Desliga a Netflix um pouco e vai para a Bíblia. Gostei do seu aleluia, gostei, meu irmão, gostei. Tira um pouco a cara do celular e vai para a Bíblia. Para no WhatsApp. Não vou falar não. Fica fofocando o dia inteiro no WhatsApp, falando da vida de todo mundo no WhatsApp. Vai para a Bíblia. Ah, pastor, não, eu pensei que eu ia vir aqui hoje, ó. Nem sempre, irmão, vai ser assim. Tem dia que a gente vai marcar para isso, André. Tem dia que vai ser fogo, sabe, pirueta. Mas hoje não, hoje eu estou com um paizão aqui, um paizão espiritual, dando um conselho para nossas vidas, para a gente mudar de vida. Parece ignorância eu falar: tira a cara do celular e vai para a Bíblia. Mas olha o que Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras, sofreis por não conhecer as Escrituras. Aí você vai mais um pouquinho, Jesus disse: passarão céus e terra, mas o que eu estou dizendo não vai passar. O que eu estou dizendo? Que a minha palavra não vai passar. Se eu disse que bem-aventurado é quem medita, é quem lê, realmente é bem-aventurado é quem medita e é quem lê. Aí, Antônio, você vai mais um pouquinho, Jesus fala: tratais de conhecer de quem? Do Mauro? Mais da migração? Mais do dono da Facebook? Não, tratais de conhecer das Escrituras, porque elas falam de mim, elas falam de Deus, elas falam de toda a promessa que Deus tem para nós. Levanta tuas mãos, você que quer receber, que quer fazer um ato profético, e diga assim: eu preciso conhecer mais de Deus. Mais de Deus. A Bíblia, Michele, é a nossa régua, é o que mede a nossa fé. A nossa vida, o manual é a Bíblia. Quem lê a Bíblia não anda em trevas. Armando, quem lê a Bíblia não faz aliança com o inimigo. Quem lê a Bíblia não faz acordo com Satanás, não tropeça nas coisas do diabo. Quem lê a Bíblia, eu gosto de dar sempre um versículo. O salmista diz que luz, lâmpada, que guia os nossos pés, os nossos caminhos, é a tua palavra, ó Senhor. Quer andar na luz? Quer andar sobre a clareza da revelação divina? Começa a gastar uns minutinhos com a Bíblia. Começa a ouvir mais da Bíblia. Começa a colocar no fone mais da Bíblia. Começa a ouvir mais da Bíblia no teu dia a dia. Aí, Priscila, que eu não engoli ontem aquele sorteio ainda com Daniel, nem veio hoje, veio, está ali. Quando eles vão para as Escrituras, vocês estão comigo? Aí, Letícia, quando eles largam o tijolo, eles largam o argamassa, e aí, presbítera Verônica, eles vão para as Escrituras, o verso de número 1 que nós lemos do capítulo 13, vai dizer que na palavra de Deus, na lei de Moisés, André, eles acharam escrito que tinha alguns certos tipos de inimigo que precisavam ser lançados fora, que precisavam ser tirados do meio deles, porque estava trazendo maldição.
eram inimigos que no passado já havia aprontado com eles. Não, dormiu, né? Dormiu? Vou falar de novo, inimigos que lá no passado já tinha feito o povo tropeçar. Deus está falando com gente aqui, acorda, porque tem coisa lá no passado que te fez tropeçar e você está voltando para trás. As suas atitudes não perceberam ainda, mas você não está indo para frente, você está voltando para trás. E você esqueceu de ouvir a minha palavra, de ouvir os meus conselhos. Alguns inimigos que te levou para a força, te levou para a destruição. Então eles começaram a entender na Bíblia, quando foi lida, que tinha alguns inimigos que não poderiam se aproximar mais deles, que tinha algumas coisinhas que tinham que ser lançado fora. Vamos ler de novo, coloca aí o verso número 1. E nele se achou escrito, nele aonde? Na Bíblia, que os amonitas, os moabitas, não deveriam jamais entrar na congregação de Deus. Estava escrito, Deuteronômio 23, 3. E agora eles leram em Neemias capítulo de número 13, verso de número 1. O que Neemias estava lendo, Marcelo, era Deuteronômio 23, 3. Aí o verso 2 eles continuam lendo, porque tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, não tinham ido, ou seja, não foram bênção. Quando o povo de Deus precisou de uma ajuda, eles não abençoaram, não ajudaram, foram malditos. Ao contrário, contrataram Balaão para amaldiçoar. Vejam que quando Neemias lê o que está escrito, igreja, a palavra que foi lida, pastor Maurício, começa a gerar dentro desse povo, começa como se fosse a mão de Deus abrir os olhos do povo. Só foi o pastor Neemias ler a palavra, que a palavra lida começou a trazer para o povo um conhecimento que o povo tinha um inimigo. Começou a trazer para o povo, Priscila, uma revelação que existia um inimigo e que este inimigo não poderia voltar a fazer parte da vida deles. Deus está libertando neste momento, Deus está curando neste momento, Deus está tocando em gente neste momento. Tem gente que vai sair deste culto não conforme entrou, mas vai sair daqui dando pontapé na traseira do diabo. Estou sentindo muita graça, estou sentindo muita graça, estou sentindo muita graça. Quando a Bíblia foi lida pelo Neemias, a palavra trouxe uma consciência para este povo dos movimentos, Miguel, do inimigo. Porque antes da palavra ser lida, o povo estava aceitando o inimigo de volta no meio deles. Oh meu Deus, se o Senhor der um nome eu falo, se o Senhor revelar eu vou falar. O povo estava aceitando novamente com que o inimigo que atrasou no passado viesse a fazer parte do presente deles. Mas isso antes de ouvir a palavra. Estavam aceitando por quê? Porque eles não entenderam o projeto que o inimigo queria. Os males que as maldições, irmãos, tem maldição sim. E existe alguém que está louco para amaldiçoar você, para tirar a bênção que Deus te deu na cruz do Calvário. Tem. Um inimigo que no passado foi maldição, mas que no presente estava voltando. Não sei com quantas pessoas Deus está falando, mas com quem Deus está falando você sabe. E Deus te trouxe aqui para você meter o pé nele hoje. E sabe o que eu acho lindo, igreja? É que o conhecimento que a palavra trouxe para a congregação, para o povo de Deus, o saber a respeito, Antônio, sobre o inimigo, só foi revelado quando a palavra foi lida. Hoje eu vou no culto porque vai ter uma revelação de um profeta. Ele revela até o RG. Para, você não é mais tonto para ficar caindo nessas palhaçadas, não.
ter uma revelação? Abre a Bíblia. Quer ver Deus falar com você cara a cara? Abre a Bíblia. Porque tem coisa, Rogério, que você só vai descobrir quando você colocar a cara na Bíblia. Porque tem coisas que você só vai... Deus fala comigo, aí eu deixo a Bíblia aberta lá no Salmo 91. Não, é quando você falar, orar e ler a Bíblia. A gente precisa largar a ignorância espiritual. A gente passou desse tempo, a gente não pode ser mais um ignorante espiritual. Nós precisamos voltar para as Escrituras, porque delas testificam de Jesus, da nossa salvação, da nossa cura, da nossa libertação, da libertação da nossa família, do avivamento da nossa alma. Está nas Escrituras. Aí, quando a Bíblia foi lida, a igreja, que o povo teve consciência do inimigo, que existia uma força trabalhando no oculto, na escuridão, para trazer maldição para vocês, para mim, porque tem, enquanto eu estou aqui pregando, enquanto nós estamos aqui cultuando, existem forças tentando amaldiçoar a tua vida, te tirar da presença de Deus. Existem forças querendo minar, filtrar, drenar a tua adoração, o teu relacionamento com Deus, mas não é visível, mas é sentível. Pastor, quem é os amonitas? Alguns estão pensando que é o pai que pega no pé, né? Ah, meu pai é o amonita da minha vida. Ah, minha mãe é o inimigo da minha vida. O amonita da minha vida é minha mãe, que não me deixa fazer nada. Você vai agradecer ao seu pai e à sua mãe amanhã, por ele não ter deixado você ser quem você queria ser, fazer o que você queria fazer. O amonita não está na terra, o amonita está nas regiões celestiais. O nosso amonita não está aqui. Não é tua sogra, não é o teu pai, não é a tua mulher, não é o teu cunhado. O teu amonita é principados e potestade. Paulo diz isso em Efésios capítulo de número 6, que a nossa luta não é contra seres humanos. Para de ser tonto. Pode falar tonto? Para de ser cabeçudo. Para de lutar contra pessoas. O teu amonita não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu marido, não é o teu filho. O teu amonita, o teu inimigo, é principados e potestade. É uma bela de uma organização que neste momento não queria que você viesse no culto, não queria que você orasse às 6 da tarde, não queria que você estivesse aqui para ouvir essa palavra que cura, para ouvir essa palavra que liberta. Esse é o teu amonita, esse é o teu inimigo. Esse é o nosso inimigo. É por isso que Pedro diz o quê? Sejam sóbrios e vigilantes. Qual é o contrário de ser sóbrio? Ditado popular: panguão, vacilão, embriagado. Nossos amonitas, Hugo, são demônios que se movem sorrateiramente, silenciosamente. Qual que é o projeto dele, pastor Maurício? Tentando devorar a minha adoração, a minha comunhão, tentando devorar a minha... O trabalho dele é afastar pais de filhos, filhos de pais, esposa do esposo, rachadura entre os irmãos na igreja. Esse é o trabalho dos nossos inimigos, do nosso amonita. Pastor, estou ficando com medo. Não é medo. A palavra não é para te deixar com medo, é para te deixar consciente, ciente, preparado, armado, posicionado. Como Pedro falou, seja sóbrio, seja vigilante, não pisca, fica olhando, fica vigiando, não seja doido. É para isso que Deus está falando com você. Tem uma amonita, tem alguém tentando te levar para um lugar de maldição. Seja sóbrio, seja vigilante, tenha posicionamento. Aí daí, igreja, vem o verso 3, estão comigo?
que depois da leitura das Escrituras Sagradas, o povo agora tinha um conhecimento, sim ou não? Qual que era o conhecimento? Que tinha um inimigo, e que esse inimigo não poderia ficar no meio deles. Só que aí quando ele tem um conhecimento, agora ele tem o quê? Uma atitude. O que você recebeu aqui hoje? Agora? Conhecimento. Até aqui eu te ajudei. Fátima, até aqui o teu pastor, os teus líderes foram bênção. Te deu o conhecimento. Agora daqui para frente, que é a atitude, é com você. Evelyn, daqui para frente é com você. Daqui para fora é com você. O povo teve conhecimento e depois ele teve uma atitude. Porque não adianta nada eu saber e não ter atitude. Eu ter informação e não ter nenhuma atitude. Eu ter conhecimento e continuar de braços cruzados vendo uma amonita mexendo os seus pauzinhos dentro da minha família e ficar com cara de paisagem, não adianta nada. E qual foi a atitude, pastor? O verso de número 3 diz que quando os israelitas ouviram esta lei, eles tiveram uma atitude. Eles afastaram do meio da congregação todos os estrangeiros. A Deus revelou que tem um inimigo que está sorrateiramente tentando me destruir. Tá bom, agora eu vou identificar quem é e vou tirá-lo. Olha para mim, por favor, olha para mim. Nem tudo Deus vai fazer por você. Ele vai te mostrar, mas quem vai tirar é você. Tudo que você ouve na igreja a respeito de Jesus te dá conhecimento. Mas do conhecimento que você recebe na igreja, esse é o nosso mal, Cristiano. Esse é o nosso mal, Michele. Cíntia, esse é o nosso mal, Cíntia. Que o conhecimento que a gente recebe na igreja, a gente acha que vai poder aplicar no púlpito, André. Abraão, esse é o nosso problema, Abraão. Que o conhecimento que a gente recebe, a revelação que a gente recebe da palavra de Deus no púlpito, a gente acha que é pra gente na próxima oportunidade aplicar no púlpito, na pregação. Mas você não está entendendo que o que você recebe aqui é para você ter atitude lá fora. Lá fora. Lá fora. É no dia a dia. É quando eu saio do culto, não é quando eu vou fazer o culto para Deus, é quando eu saio para o culto, que eu tomo a atitude de expulsar os amonitas da minha casa. É quando eu saio, Sabrina, para fora, que eu sou encarregado de expulsar os amonitas da minha família, dos meus sentimentos, da minha vida profissional. Diga comigo assim: a vida cristã é vivida lá fora e não dentro da igreja. Eu não ponho um diabo para correr aqui dentro. Eu ponho um diabo para correr lá fora. É lá fora que eu coloco o diabo para correr, amado. Verso de número 4. A palavra é pregada. Só que antes da palavra ser pregada, tinha um sacerdote chamado Eliasebe. Como que ele chama o sacerdote? O sacerdote é responsável pelo culto, pela organização. Só que a Bíblia diz que este homem chamado Eliasebe havia se aparentado com quem? E Tobias era quem? Era quem, igreja? O inimigo. Mas pastor, pode. Está cheio de crente fazendo aliança com o inimigo. Estou sendo rude? Herege? Queriam a chave do carro, né? Hoje? Do apartamento, né? Mas hoje é o que Deus tem para nós, é isso aqui. O Eliasebe agora faz aliança com quem? E quem era Tobias? O inimigo que no capítulo 6 queria matar Neemias. Meu Deus.
Mas como é que eu posso fazer inimigo com alguém que quer matar alguém da minha família? Laís, como é que eu posso fazer aliança com alguém que quer matar alguém da minha família, que quer destruir a minha família, que quer destruir a minha casa? Como é que eu posso fazer aliança? Que cegueira, que idiotice, que burrice, que tonteira, que cegueira é essa? Tobias era alguém que fez plano para matar Neemias, mas conseguiu? Conseguiu, igreja? Não. Olha como o inimigo é sujo e safado, sem vergonha. O diabo é um vagabundo. Quem concorda? Dá glória a Deus aí. Ele é um vagabundo. Ele é tão vagabundo que ele tenta matar Neemias. Neemias fala: estou numa grande obra e não posso. Neemias segue diante fazendo a vontade de Deus. Só que quando ele não consegue, o adversário não consegue matar, destruir, paralisar o que você está fazendo, ele muda de estratégia. Ele deixa de ser um adversário e passa a ser um infiltrado. Ele estava do outro lado do muro, queria entrar, as brechas foram tampadas, não entrou. Só que agora ele não desistiu. Na primeira oportunidade ele deixou de ser um adversário de fora e passou a ser um infiltrado do lado de dentro. Qual que é a diferença de infiltrado para adversário? O adversário provoca, o adversário bate de frente, o adversário fica ali gritando no teu ouvido, tentando colocar medo em você. O infiltrado é diferente. O infiltrado, ele fica perto, atrasando a tua vida. Você dá um passo, ele não deixa. Deus quer rasgar o céu e derramar a bênção, ele não deixa. Está pegando? Está entendendo? Tem diferença. Quando ele é teu adversário, ele vai ficar gritando no teu ouvido, ele vai ficar batendo de frente com você. Mas quando ele se infiltra, ele se aparenta. Quando ele cola, André, quando ele fica junto, o papel dele já não é mais bater de frente, é impedir com que o culto aconteça, é impedir com que a glória se manifeste, é impedir com que a bênção chegue, é impedir com que você dê passos em entregar isso mais alto na presença de Deus. Ele só te atrasa. E tem muita gente que entrou aqui falando: meu Deus, eu não consigo dar passos, eu não consigo avançar, eu não consigo crescer espiritualmente. E Deus está falando: joga fora o vagabundo que está infiltrado nos teus sentimentos e tu não está vendo.